Eu gostaria de chamar o nosso primeiro debatedor, o professor Carlos Franzato. Carlos Franzato, ele é designer e doutor em design. É professor e pesquisador do programa de pós-graduação em design da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Sua pesquisa tem como tema central as colaborações entre os designers, as organizações, os usuários e os demais atores do sistema de design, visando discutir os processos de criação e gestão das redes de projeto, de co-design e de inovação aberta. Tem experiência em pesquisas aplicadas voltadas ao desenvolvimento de estratégias organizacionais orientadas pelo design e para a inovação. Professor Carlos, muito obrigado pela sua presença. Convido agora o segundo debatedor, o professor Wilson Kingley. Professor Wilson, Dr. Wilson Kingley Jr. é bolsista de produtividade em pesquisa nível 1A, do CNPq, é coordenador do Comitê Assessor de Design Industrial do CNPq, Programa de Capacidade Tecnológica e Competitividade, é coordenador do Comitê Assessor de Arquitetura, Urbanismo e Design da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPERGS, é coordenador adjunto da área de Arquitetura, Urbanismo e Design, mestrados profissionais da CAPES, é coordenador do Laboratório de Design e Seleção de Materiais da URGS, foi coordenador do Comitê Assessor de Design Industrial, Coordenação das Engenharias, COENGE e CNPq, de 2007 a 2010, e é pós-doutor em Design Industrial na França. É doutor na área de Engenharia dos Materiais, com experiência desde 1991 na área de Design e Seleção dos Materiais. É membro do Colegiado do Departamento de Materiais da URGS, membro do Comitê Científico e Editorial de revistas nacionais e internacionais. Dá aula, orienta pesquisas em todos os níveis, desde a iniciação científica até o pós-doutorado. Tem interação internacional com várias universidades. Professor Wilson, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, assim como o professor Carlos, também é a segunda vez que nos honra também com a sua participação. Eu gostaria também chamar o nosso vínculo, nosso querido vínculo com a prática, né, porque no primeiro momento vocês podem pensar que nós temos um debate meramente acadêmico, mas não, está aqui também para nos honrar com sua presença, o designer Gustavo Giorgi. Ele é presidente e CEO da Design Único. Ele é formado e pós-graduado em Design de Produtos pela UBRA, atuou por vários anos no desenvolvimento de produtos em empresas de referências no sul do país, como Termolar, Grendene e Paquetá. Há 3 anos está à frente da Design Único, estúdio com sede em Porto Alegre, focado em criação de produtos e suas vertentes gráficas. Gustavo, muito obrigado também pela sua participação. Bom, como funcionará o debate? Os debatedores eles expressam seus pontos de vista sobre o assunto abordado. Tá? Em seguida, cada um, né, vou deixar vocês bem livres para vocês colocarem a sua posição sobre o assunto. Tá? E em seguida a gente vai começar uma conversa, vai ser um bate-papo light também sobre o assunto, acho que vai gerar bastante conhecimento em si. Os últimos 30 minutos do debate, eles vão ser dedicados, então, para as perguntas da plateia. Então, basta você levantar sua mão, que a gente vai levar o microfone aí até vocês, tá? Então, eu vou solicitar uma ordem, eu ia solicitar uma ordem, mas agora, quem tiver mais interesse, quer falar, etc., então, eu vou deixar isso bem à vontade, tá? Então, deixa eu assumir a posição aqui. Posso começar? Perfeito. Ótimo. Então, professor Wilson. Bom, então, primeiramente, é um prazer estar aqui na UBRA, né? Eu agradeço bastante a essa casa, porque iniciei minhas atividades como docente universitário aqui, né, em 1990. Então, já vai algum tempo. Agradeço pessoalmente, né, nominalmente, a Rosa Maria Borba dos Santos, que foi a coordenadora do curso de design lá nessa década aí, e que me deu a oportunidade, então, de vir para cá, e trabalhei aqui de 90 até 96.
tenho muito carinho aqui pela Ubra. Realmente, assim, é um prazer estar aqui novamente. Mas eu vim aqui, na realidade, a convite do Maurício, e A Roupa Nova do Imperador, né, é um conto muito interessante, né, de Hans Andersen, né, Christian Andersen. Ele escreveu, entre outras coisas, escreveu A Pequena Sereia, escreveu Soldadinho de Chumbo, escreveu Polegarzinho, né, escreveu Patinho Feio. Ele é um especialista em histórias infantis, né? E essa história A Roupa do Rei, né, eu vim aqui fazer o papel da criança. Né? Eu vim aqui fazer o papel da criança, eu não vim aqui fazer o papel, né, dos súditos do rei. Então, considerando, né, o professor, né, que deu a palestra como rei, eu vou fazer o papel da criança, né? Eu vou questionar, né, porque muitas das observações que você fez ali me parece que o rei está nu, né? Começando pela primeira, então, vou começar uma, depois, não, tenho várias, mas... Quando você falaste que o design thinking é colaborativo, multidisciplinar, holístico, inspiracional, empático, sem medo de falhas, o que eu vi? Eu vi a descrição de um monge que está fazendo 90 anos e não conseguiu isso ainda. Só um monge com 90 anos para conseguir ser colaborativo, multidisciplinar, holístico, inspiracional, empático, sem medo de falhas. É uma descrição quase desumana. Eu diria que um monge que tivesse assim, enclausurado, talvez por 90 anos, conseguisse chegar nessa descrição. Então a minha primeira pergunta é: não acreditei no que tu falaste. Né? Não acredito nessa descrição, porque essa descrição, ela não existe no meu entendimento. Ok, são times, né? Podem ser times, podem ser várias pessoas, mas olha, pessoal, eu tenho uma experiência de trabalhar com times em engenharia e design, pelo menos aí há uns 20 e poucos anos. E é muito difícil trabalhar com times, porque as estruturas não são adequadas. A infraestrutura organizacional das universidades, elas são departamentais. Nas empresas também tem o departamento de design, tem o departamento de engenharia, tem o departamento de marketing. Então, a minha primeira pergunta é: será que eu sou a criança que está vendo o rei nu, ou será que esse rei não está nu? Okay, thank you. I have to take this off. Okay, so thank you, Professor Wilson. Very nice, very interesting question, and I like to be the child in this story because it is a nice story, and it's also nice to believe in fairy tales. As you say, it looks like a fairy tale because you cannot be, let's say, design thinking cannot be all those aspects together. I completely agree with you. What I only tried to do was to make a summary of all those 325 millions of results in Google, saying, okay, if you take that together, let's say, then you get all those different descriptions of design thinking, and there are many, many more. And I, like you, I also don't believe in all those aspects. You cannot be, well, let's say, we don't educate our designers to become a monk. So I think that you are completely right. I agree with you, but I didn't say that that it was my opinion that all those aspects could be kind of combined into one person, a designer, or in design thinking as such. No, it is absolutely impossible. We should look at what really design thinking is. And again, it is not a kind of general description, because I don't like general description. We would try, and I already said it to Gustavo before, we should not be
not try to stay on a theoretical level. We should look at what means it for practice. Can we use it? Is it easy to learn to think design or not? Is it interesting for practice? And so also for education, because then we can teach our students to learn something about this design practice. Alguma posição? Carlos? Pode falar. Oi? Sim, está funcionando. Eu, Maurício, enfim, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui, inclusive numa aula inaugural de um curso de design. Eu acho que é um momento muito bonito e, enfim, eu gostaria de desejar a vocês um ótimo semestre, um ótimo ano. Por favor, sejam muito comprometidos nesse esforço que estão desenvolvendo e cheguem logo ao mercado, que nós precisamos de mais designers que pensem e que não agem só em um nível meramente operacional. Eu estou, enfim, muitos estímulos, como sempre, nestes encontros, inclusive tentar resumir, né, o que, em poucas linhas, o que é o design thinking, é algo de extremamente difícil. E nesse resumo eu vi a essência do design, na verdade. Eu não vi a essência de algo que quase se tornou um trademark de uma agência de consultoria em design, a IDEO, e de todas as fast followers destas agências, né? Inclusive aqui no Brasil, não somente nos Estados Unidos ou na Europa. Eu vi a essência do design. E, de fato, quando, mais de 20 anos atrás, esta expressão começava a ser usada no âmbito acadêmico, tem bem antes, 20 anos antes de Tim Brown, tem um acadêmico, um estudoso, Brian Lawson, que desenvolve um livro que é justamente como é que os designers pensam. Eis que eu acho que o que a IDEO fez, a IDEO e todas suas fast followers, né, é promover o design para uma plateia, para um nível que nós não éramos acostumados a praticar. Ou seja, para uma plateia da alta administração das empresas, e para um nível de atuação estratégico que nós normalmente ficávamos bem longe a trabalhar com os nossos produtinhos. Agora, nós devemos agradecer a todo este esforço, devemos capitalizar este esforço e propor o design finalmente neste nível. Então, vocês, né, alunos, aqui tem um público muito diverso, mas agora me estou dirigindo sobretudo aos alunos, devem entender que o desafio para vocês agora é muito maior. Vocês têm uma brecha muito grande, aberta, para se propor em papéis de altíssimo perfil. Então, é uma grande responsabilidade. Bom, você sabe que eu poderia falar durante horas, né? Eu não tenho exatamente perguntas, mas queria justamente compartilhar esta possibilidade que se abre aos designers. Você quer fazer? Thank you, Carlo. What is striking is that you don't disagree with me. No. So, but it is about the debate. So can you maybe say something which is, or is somebody in the audience telling something different? I can say. But you don't. Estou sendo carinhoso por enquanto. Não. Tem uma coisa, então, que é mais polêmica, que eu sim gostaria de colocar.
Nós temos portas abertas em um nível mais alto nas empresas, temos um reconhecimento, mas tem um problema que se associa a este esforço de promoção de design, que é a massificação do design. Do momento que nós tentamos de explicar o design para pessoas que não têm a ver com a nossa área, o problema poderia ser o de banalizar o design, desvirtuá-lo, desmoralizá-lo. Quando surgem muitos cursos, palestras como essa, que propõem o design thinking a plateias bem abrangentes, o risco é que se resuma este pensamento, este pensar projetual, se resuma a capacitações em design, ou talvez capacitações em pensar de uma forma supostamente lateral. Nós devemos evitar isso. Em sala de aula isso acontece. Os nossos alunos estão sendo aproximados a fórmulas mágicas para a projetação, a um conjunto de palavrinhas-chave, tipo, eu trabalho com collaborative design, então, tipo design colaborativo, e essas palavrinhas sozinhas não fazem nada. O meu medo é que, então, o design thinking se transforme em uma capacitação em design, em workshops de curta duração, rápidos, simples, simplificados, coloridos, divertidos, coreográficos, uma explosão de post-its. Bom, eu sou industrial designer, eu também. Eu sei que o design não é só isso, ou não se pode banalizar nisso. Então tem muito a se escavar, a aprofundar, para além desta camada superficial que é proposta em palestras que têm uma curta duração, e não estou falando desta palestra que tem um viés acadêmico, não estou falando da série de simpósios sobre o design thinking, que há 20 anos que estão sendo desenvolvidos. Estou falando de, não sei, 18 minutos de um TED. Ou, enfim, devemos tentar de não reduzir o design, que a expressão design thinking seja algo que permita, pelo contrário, valorizar o design, virtuar o design e não desvirtuar. E qual a posição do mercado? Gustavo, a sua posição? Bom, eu agradeço primeiramente ao pessoal pelo convite. Entre tantos pensadores aqui do estudo, eu até estava comentando com o Zé, que é gente que gosta de estudar mesmo. Eu venho mais de uma vertente de mercado. Tenho uma visão, gostei bastante do artigo. Realmente, também não concordo com todas essas proposições que são, eu diria, de certo ponto, impossíveis de serem adquiridas todas num grupo só. E hoje eu vejo o seguinte, a gente tem, concordando com o Carlos, eu acho que nós temos antes disso que pensar não só também no ensino como uma doutrina da questão do design, as pessoas, que eu vejo uma dificuldade muito grande nossa, por exemplo, eu tenho empresa, de achar pessoas que estejam dispostas a entrar nesse mundo colaborativo, de entrar nesse mundo de entregar o seu know-how e ter capacidade de aprender com as pessoas. E no mercado é muito difícil tu acessar uma empresa que tenha a capacidade de permear todos esses assuntos e
ter alguém que seja um líder de verdade, que converja esses pontos todos, para que o Design Thinking funcione. Porque tu vai trabalhar com muitas áreas. Hoje, se eu pensar na nossa maneira de trabalhar com alguns clientes, tu é muito mais a pessoa que intermedia para que haja um resultado, porque essa cultura não é formada ainda. Se eu levar lá e dizer, gente, vamos tentar... É muito mais de um convencimento de todas as áreas para que elas converjam num ponto só, do que simplesmente chegar e executar o trabalho. Então eu vejo, tanto quanto do ensino na questão do design, eu vejo o ensino das pessoas de terem essa cultura, a cultura colaborativa, a cultura de pensar design diferente, que é muito mais difícil de se fazer, porque a gente já tem, como tu disseste no teu artigo, nós temos os nossos preconceitos, nós temos a nossa cultura que vem vindo embarcada em cada um dos processos, tanto o design de engenharia, quanto tu acabaste confirmando dentro do que tu exposte agora, que realmente cada um pensa da maneira com que foi doutrinado a pensar. Por mais que tu tente sair da caixa, tu tem a tua bagagem de vida. E eu acho que é essa doutrina que eu questionaria para vocês que estudam bastante a questão a fundo, é como ensinar as pessoas não só a pensar design diferente, mas como elas terem atitude diferente referente a isso. É uma questão mais pessoal e cultural para que se crie a cultura do colaborativo e a cultura do pensar em design. Eu acho que isso é bastante difícil de ser feito, que é justamente como o Carlos estava colocando, tem que cuidar muito da forma com que é feito na escola, para que as pessoas realmente pensem isso de uma maneira diferente e bem forte. Realmente a gente é carente de gente boa no mercado e todo mundo sabe que precisa de bons profissionais, mas não é só o cara que tem o dom ou que sabe interpretar o contexto de um produto para gerar ele, mas sim o cara que tem um empenho além do contexto e além do dom dele de ser criativo, que é o dom de se relacionar com as pessoas e interagir com elas. Eu acho que essa no que eu vejo a maior dificuldade que a gente encontra aí, antecipando. Eu acho que o Design Thinking é muito legal na questão de antecipar para a gente umas necessidades básicas que a gente não enxerga, que é pessoas preparadas para chegar ali, aprender a fazer aquilo, entender e estar disposta a abrir o seu know-how e aprender com outras pessoas. Thank you, Gustavo. I'm very happy with what you say, also because I have already debated this issue with my colleagues here over the last days, also with the companies, because I think when you talk about educating people who can really think design, so you also need a good kind of curriculum, a good education to do that. And I think it is possible, because, and that is very provocative, I think that your system here in Brazil for educating designers is not the right one. Because I think that from the very beginning, I mean, as I understand, is that the students have to go through a mountain of theory and theory and theory, and later on they can see something of the practice. In our situation, in our school, but not only our school, but in the Netherlands, we start in the first year, in the first day of the first year, we start already with designing. Students are going to design, even though they have not the theoretical background, they just start designing. And when they are in their third year, which is the end of our bachelor, the third year, they do their first project really with industry. And when they are in the master, they do all the years, they do their practice, and especially in the master, the projects are done in and with the industry. And I think that is a way also to better learn
to think design instead of the theory which you have to, well, to maybe to transform as a student yourself into something which might be design thinking, but which is not. So I provoke you to ask you, can we change the education here? Wilson, sua posição? Eu continuo com a minha posição, né? Eu acho que se fala muito em equipes colaborativas, se fala muito, mas o que acontece? Eu tenho estudado bastante sobre esse tema, né, da aceleração do tempo e das questões de individualização, porque a gente vê que hoje a própria inveja, né, a inveja ela está baixando, por incrível que pareça, mas em compensação o que está aumentando? A indiferença. Né? Porque a inveja está baixando porque as pessoas estão tendo um nível mais ou menos, né, similar, muitas delas, mas aí entra a indiferença. Quando entra a indiferença, entra uma queda da inveja, mas também uma queda de preocupação com o outro. Né? E nas equipes de pesquisa, se há indiferença, há um hiperindividualismo. Então, o design, né, como foi colocado ali, o design thinking, né, nada mais é do que uma equipe que funciona bem, certo? É uma maneira brasileira de dizer o design thinking seria isso, no meu entendimento. É uma equipe que funciona bem. Mas como que essa equipe vai funcionar bem se nós estamos passando de um estágio onde a gente vivia num sistema de únicos objetos intergerações, agora nós estamos passando de multi-objetos numa única geração. Ou seja, a gente não tem mais uma televisão só, né? A gente não tem mais um aparelho de som só. Ele é muito descontinuado. Numa vida a gente tem quantos tipos diferentes de sonorização? Tem? Então, há um aumento muito grande das possibilidades de design, né? Paralelamente a isso, há um agravamento muito grande da condição de individualização do indivíduo. Nas equipes, isso é completamente danoso. Por quê? Porque formar uma equipe hoje, Deleuze falava, né, num dos seus textos, ele falava que tem que haver o diálogo. Para haver o diálogo, não pressupõe um consenso, mas pressupõe confiança. Então, se nós conseguirmos gerar confiança nas equipes, né, a gente vai poder gerar o diálogo, e esse diálogo pode ou não haver um consenso. Mas as pessoas, como diz ali a roupa do rei, elas querem chegar num consenso. Nem sempre há um consenso. Quando as equipes são boas, geralmente não há consenso. No final é que se chega no melhor resultado, mas geralmente ele não é um consenso. Né? O consenso ele é muito difícil, né? Eu acho que nem com a gente mesmo a gente tem o consenso, né? Às vezes a cabeça da gente fica pensando 2, 3, 4, 5 informações ao mesmo tempo. Então, eu acredito que as equipes elas vão ter cada vez mais dificuldade de se formar. Essa é uma grande tendência de mercado. Né? Por que nós não vamos conseguir formar equipes qualificadas, né, de uma maneira fácil, pelo menos? Porque há essa questão, para ser uma equipe competitiva ou colaborativa, tem que ter todos aqueles requisitos de um monge de 90 anos. Né? Segundo, o mercado como um todo, ele não favorece equipes colaborativas. As pessoas estão ficando cada vez mais individualizadas, né? A aceleração do mercado cada vez mais rápida, então tudo é fast food, on way, use e joga fora. Quer dizer, todas as ações que dependem de tempo, elas estão sendo reduzidas. Porque se nós pegarmos a fórmula da aceleração é distância sobre o tempo, né? E a velocidade, né, sobre o tempo. Então, a velocidade, distância sobre o tempo dá tempo ao quadrado. Então, todas as ações que dependem de tempo, elas estão sendo combatidas pelo sistema. Você não monta uma equipe em 3 meses. Você não monta uma equipe em 2 meses.
Aqui se fala muito em inovação, né? Está ali a palavra, ó, inovação. Eu acho que a gente tem que começar a falar mais em repetição. Porque a gente não muda nada se a gente não permanece. É meio estranho, mas é assim. Não se muda nada sem permanência. Então, nesse caso do Design Thinking, eu até acredito, realmente. Né? Mas desde que tenha permanência. Se não tiver equipes permanentes, não tiver pessoas lá dedicadas, um tempo razoável naquele projeto, eu desacredito, porque são atributos que tu não consegue juntando meia dúzia de pessoas por um tempo pequeno. Não existe isso. Né? À medida que as pessoas vão se conhecendo, à medida que as equipes vão ficando mais equânimes, que a gente vai vendo as competências de cada um, a gente vai podendo formar os grupos. E aí cada um na sua vocação, cada um no seu talento, né, vai ajudando. Né? Um sabe fazer mais prototipagem, o outro sabe fazer mais a parte de marketing, o outro sabe trabalhar mais na administração, o outro sabe conversar mais, né, com os clientes. Então, essa equipe é que tem que se manter estável. Só que as ações de estabilidade estão sendo completamente desestruturadas pelo sistema. Então, é difícil acreditar. Por que o Brasil não está fazendo design? Vamos começar por aí. Por que a nossa exportação de couro aumentou 36% no ano passado e a nossa exportação de calçado caiu 40%? Porque nós, no Brasil, estamos nos tornando um grande fornecedor de matéria-prima. Para matéria-prima não precisa design. Né? Então nós não estamos fazendo nem o Dreaming em Brasil, nem o Conceived em Brasil e nem o Made in Brasil, né? Porque agora está sendo feito na China. Então, o que nós temos que ter? Eu acho que Design Thinking, nós temos que ver qual é a nossa vocação. Se ela é automotiva, então vamos trabalhar com automotiva. Beleza, o Brasil, né, é um grande país aí, né, fabricante de automóveis. Só que nós não temos nenhuma empresa brasileira fabricante de automóvel. Nenhuma. Né? Já tivemos, mas não temos mais. Né? Vamos pegar qualquer área do conhecimento, nós vamos ver que essas equipes para se formarem tem que ter tempo. Por que então alguns países desenvolvidos conseguem isso? Porque as equipes de projeto, elas são mais estáveis. Elas não são equipes instáveis. Né? E aqui a gente tem, né, por natureza, uma estabilidade muito grande nas equipes de projeto. Né? Então, a pessoa vai lá trabalhar um tempo na empresa, trabalha 3, 4 meses, 5 meses, ela já tem um outro a fazer, ela já pegou, fez um concurso, saiu dali, voltou. Aí quando estava preparando o cara, por exemplo, para trabalhar com a parte de software, né, que mostrastes ali, software de design. Para te preparar um cara para software aí, vocês conhecem CATIA, esses produtos de software para a área de engenharia, por exemplo, né, 3D Studio, CATIA e tal, o cara não sai, antes de 3, 4 anos ali, né, não sai fazendo. Então a minha pergunta é, fazendo de novo o papel da criança, né? Eu vim aqui para complicar, não para explicar, né, como dizia o velho guerreiro. Então assim, ó, como fazer, né, o que eu acho que na teoria é muito legal. Eu acho o Design Thinking, na teoria, eu venho tentando fazer isso há 20 anos, não consegui ainda. Né? Porque na teoria é bacana. Na teoria é muito bacana. Mas como fazer isso num ambiente de instabilidade? Essa é a minha pergunta. Porque o ambiente ele é instável, tanto nas pessoas quanto no mercado. Então, como fazer equipes construtivas, e ainda quando o professor, né, colocou ali Engineering Design Thinking. Bom, eu me assustei mais ainda. Porque realmente daí eu me assustei mais. Porque Design Thinking já é difícil. Agora Engineering Design Thinking aí, pô, aí é muito mais difícil.
Então, na realidade, eu me sinto bem à vontade, porque eu acho que o debate é isso, né? Nós temos que tentar ver quais são os caminhos, né? Eu acho o trabalho de Delft lá, na área de sound design, por exemplo, sensacional, os caras fazem com boas coisas, mas por quê? Porque aquela equipe está lá há quantos anos? Né? Há quantas décadas? Vamos começar assim. Né? Então isso, por que faz a diferença? Por que o MIT faz a diferença? Né? Por que tu pega uma grande companhia, a General Electric, né? Por que a General Electric, a AEG é uma grande companhia, né, multinacional, mas vocês sabem, a AEG, em 1908, contratou Peter Barons e deu para ele a liberdade de contratar Le Corbusier, Mies van der Rohe e Walter Gropius. Só isso. Eles montaram a Bauhaus depois. Certo? Então, né, por que a AEG até hoje fabrica coisas muito interessantes, né, inovadoras e tal? Porque está lá desde 1908. Né? Uma cultura instalada pega a De Beers, né? Pô, De Beers controla 85% do diamante mundial, sintético, né? Mercado negro e natural. Ela controla tudo. Então, por quê? Porque está lá há quanto tempo? Desde que foram os primeiros kimberlitos lá na África do Sul, a De Beers já. Então, assim, para resumir, como então fazer design thinking sem estabilidade? Será que existe? Ou será que é novamente ver o rei, né, com a roupa que não existe? Ótima pergunta. Não podemos respondê-la aqui, né, nesta noite. É uma coisa que nós devemos trabalhar para os próximos 30 anos, eu acho. Estamos próximos nos aproximamos a novos paradigmas para interpretar a sociedade, o conhecimento, o mundo. E eu acho que daqui para os próximos 30 anos, juntos, com muito esforço, vamos conseguir entender como trabalhar na instabilidade que caracteriza a contemporaneidade, efetivamente. Daí, eu acho que, efetivamente, criatividade e projetos serão necessários. Eu acho que se o design foi assim acolhido pelas alta administração das empresas, das demais organizações, tem em outros estados, né, o design que dá um palpite também em nível governamental. Então, se o design está sendo recebido nessas esferas, é porque outros profissionais, outras disciplinas, não sabem mais o que fazer. Precisa inventar novos caminhos. Novos caminhos. O design é um caminho para conseguir responder a essa pergunta. É um método. E aqui eu acho que tem um desafio com relação à questão do ensino e a questão também da pesquisa. Um dos principais problemas que são intrínsecos ao design thinking é, de alguma forma, uma natureza pragmática que levou todo este enorme desenvolvimento e bom desenvolvimento da disciplina, a qual você, de alguma forma, contrapôs a possibilidade hermenêutica. Para os alunos, para os meus alunos, para vocês, para nós pesquisadores, eu digo, não acreditem na promessa de criatividade e de inovação do design thinking. Não acreditem. Não acreditem porque não acreditem a qualquer promessa que seja feita a vocês. Não, vão lá, interpretem, experimentem, pratiquem, averiguem. Não acreditem em visões metodológicas
redutivas. Não acreditem que o método possa se reduzir a um modelo de ação. Método é estratégia de ação. Não é um modelito pronto ao uso. Como, por exemplo, os que nós vimos, inclusive elaborados por grandíssimos estudosos da área. Por exemplo, o Jones, o Boncipe, na nossa área, ou o Tim Brown. Então, não acredite nesta redução do método. E ao mesmo tempo, não elevem as ferramentas. Não acreditem que, não sei, algumas técnicas particulares de brainstorming, de, não sei, personas, SWOT analysis. Não acreditem que tudo isto possa pautar o seu agir projetual. Eu acho que uma das maneiras para recuperar essa possibilidade que se oferece ao design para fazer a diferença seja justamente a possibilidade hermenêutica. Vocês devem se aproximar daquela promessa, aqueles modelos, aquelas ferramentas com uma grande vontade de interpretação e de apropriação. É só através desse processo, que é um processo muito íntimo, e que vê vocês como protagonistas, que vocês com aquilo poderão fazer algo, ser criativos e alcançar inovação. Por favor, alguém fale alguma coisa boa do Design Thinking, caso contrário, eu acredito que nossos alunos vão mudar para engenharia. Ponto. Eu sei que eu estou no papel de mediador, o professor Henri pediu a palavra, mas eu acredito também que, se você verificar bons casos que existem no mundo com aplicação de métodos de design, eles surgiram e os resultados foram advindos de situações instáveis, de problemas, se vocês forem. Então, permita-me também colocar, apesar de mero mediador, colocar aqui. Você mesmo colocou quantos designers precisam para trocar uma lâmpada? E a pergunta, na verdade, deveria ser para que a lâmpada? Né? Em vez de quantos designers precisam para trocar a lâmpada, mas para que a lâmpada mesmo? Né? Então, o meu questionamento é: por que não acreditar no método também? Como uma forma de auxiliar situações instáveis. Eu acredito que são situações estáveis que nos forçam, na verdade, a aprender, a compreender e a tentar propor uma boa solução para a própria solução instável em si. E aí eu me questiono após a conversa, eu sei que o Henri ele está louco para falar, e eu questiono, após essa colocação dele, eu gostaria que a gente ainda tem esse tempo, logo após a colocação do Henri, que todos os nossos debatedores, o próprio Henri, tentassem responder, talvez, a pergunta que suscitou o debate em si. Vou fazer a pergunta para cada um de vocês. É o Design Thinking a nova roupa do imperador? Podemos começar com o Henri, depois vindo para todos. Thank you, Mauricio. Well, first, what I'd like to say is that we have to be careful not to go too deeply into a kind of academic discussion. Let's keep it simple and practical. And as Gustavo already raised a question, which was coming forth from practice about, let's say, the level of our education and how good
students are trained in design thinking, then after I think that, let's say, the discussion was maybe too much academic debate. And I would like also to ask the audience to maybe please, if you can come up with some issues, also some practical issues, because we are also talking in the light of this project, of your project, in which we talk about the collaboration between universities and industry, and we should try to get the academies out of their what we call ivory tower, because they think that they have, let's say, the power in knowledge. I think they should go down to the, because I think that in industry there's a lot to say about, well, in this case about design thinking, and if we like to collaborate between, you know, university and between academia and industry, we have to find a way. Maybe, well, you talk about pragmatic approach. Of course, a too pragmatic approach is not good, but at least we should have a practical approach to the issue. And well, that is what I would like to see also from the audience. Bom, eu vou responder então a pergunta do Maurício, né? Da seguinte maneira, finalizando aí minha participação, eu acho muito importante trazer esse tipo de assunto porque gera dúvidas, né? E eu considero que os inteligentes estão cheios de dúvidas e os burros cheios de certeza. Então, é bom a gente sair daqui com bastante dúvida, né? Que a gente fica no rol dos inteligentes, que pensam, pelo menos. Mas eu diria assim, para que serve, então, o design thinking, no meu entendimento? Né? Já que tem essas dificuldades e também as benesses que tu falaste agora, que é uma maneira também, por que não usar o método? Eu diria assim, ó, no meu entendimento, design thinking é uma utopia. Agora, para que serve uma utopia? Já que ela não vai ser, né, conquistada. Ela serve para nós mirar aonde caminhar. Entende? Então, é difícil de ter essas equipes constituídas, é difícil de ter, né, esse monge de 90 anos num grupo e tal, mas se a gente tem lá o horizonte utópico, a gente pode caminhar naquela direção. E tudo que nós conquistarmos nessa caminhada já é uma grande coisa. Né? Então, formar equipes realmente é uma grande dificuldade hoje. O design thinking parte dessa premissa de formar equipes altamente competitivas, né, colaborativas, ou seja, todas essas características que tem que ter num monge de 90 anos. Né? Mas serve, no meu entendimento, para isso. Serve para nós saber por onde caminhar. Eu acredito que sem equipe não se vai a lugar nenhum. Acredito nisso e venho tentando fazer isso, né, toda a minha existência. Desde que eu era escoteiro, eu já era lá na patrulha, eu tentava formar aquela patrulha para ser uma equipe. Então, a equipe, ela é importante em qualquer nível de ação, né? A própria família é uma equipe, né? A própria comunidade do bairro deve ser uma equipe, a própria equipe de design é uma equipe, sei lá, a equipe de vôlei é uma equipe, né? Então, formar equipe, ela pode ir, né, nessa direção que tu falaste, de tentar ver o que seria uma utopia e tentar ir naquela direção. Se a gente conseguir 20%, 30%, 40%, já está bom, já andou naquele caminho. Essa é a minha ideia final sobre o design thinking. Gustavo, é a nova roupa do imperador, design thinking? Concordo com vocês que um dia talvez ela possa ser. Justamente por isso que tu está colocando agora, que eu chamaria isso de inspiracional. É justamente tu ter a inspiração de tu almejar algo e tu lutar por aquilo ali por muito tempo. Talvez um dia vá ser. Os métodos estão aí. Falando em prática, tu tens que adaptar para cada tipo de empresa, para cada tipo de cliente. É uma questão de ambiente,
se pressupõe que tu tem que ter um ambiente para que isso nasça, porque senão nem a inspiração vai valer a pena. O próprio ambiente mata o inspiracional. E isso é uma coisa muito, muito forte, muito presente. Quem já entrou dentro de qualquer empresa sabe disso, que se não tem um ambiente propício para isso, a tua ideia, não importa o tamanho que ela for, ou quão brilhosa, ou quão genial, ou o processo que ela passe, que envolva todo mundo, ela morre. Então, falando em talvez possa ser, pode, vai levar muito tempo, tomara que leve, que se chegue lá. Eu faço votos que isso aconteça, que se forme, que cria, que vá progredir, mas começa com pessoas, começa com o ambiente e começa com os processos, quer queira ou não, para que haja um movimento. Sem movimento a gente não vai a lugar nenhum. É bonito ter o início de um movimento. Obrigado. Antes de passar para o Carlos, agora eu me lembrei de um programa que eu assistia quando era criança, que o apresentador da televisão fazia uma pergunta e a pessoa tem que responder sim ou não. E você resolve trocar sua casa por um chiclete e ele dizia sim! Né? Então, do ponto de vista intelectual, acho que as respostas estão brilhantes, né? Também não vou deixar vocês dois na posição desconfortável de falar sim ou não, não é. Mas, Carlos, na sua posição, design thinking é a nova roupa do imperador? Eu acredito no método como estratégia de ação. Eu acredito que o design constitua um método para enfrentar a contemporaneidade, é para praticar o mundo. Eu adoro a palavra ação e a palavra prática. Agora, para fazer tudo isso, precisa fazer próprio método, aceitar o design, interpretá-lo, incorporá-lo. Quem aceitar o método, quem aceitar o design thinking de forma crítica, para ele sim, será a nova roupa do imperador. Henri, é o design thinking nova roupa do imperador? Well, that was my statement, so I still stick to this statement. But at the same time, I agree with Carlo, especially Carlo, who is saying that we have to develop our own method, and because that is also the task of our education system, to let the student develop their own design methods and thinking, and that will be different for different situations, and in that way the context also defines how much, let's say, this statement is true. So I believe in design thinking, but we have to define it in the right way for the right situation, and that will be different for different situations. Obrigado, thank you. Vamos agora abrir. Vamos abrir agora para a plateia. Quem tem alguma pergunta, por favor. Alguém? Alguém? Não? Alguém? Desculpa, Maurício, mas eu estava me coçando aqui. Professor Júlio. Não, eu vou participar, assim, vou tomar a liberdade de concordar e discordar. É dizer o seguinte: primeiro, eu acredito que tenha havido... É aquilo que o Henri colocou ali, são 300 e poucos milhões de concepções. Então, talvez a gente não esteja falando da mesma coisa aqui. Talvez o que alguns concordam... Eu sinto que talvez ainda a gente seja perto de uma Babilônia, num certo sentido, no sentido do conceito do design thinking. Então, pelo que eu entendo, a partir de uma perspectiva, sim, é a roupa nova do imperador. E o que é a roupa nova do imperador? O rei está nu, o imperador está nu. Né? Então, é aquilo que alguns colegas nossos falam de literatura de aeroporto,
grande parte desse material é literatura de aeroporto. Infelizmente, algumas áreas próximas ou distantes de nós, concordo com o Carlos, a questão do necessitando de novas respostas, se fosse tu que falasse, né? Elas começam a buscar no design algumas coisas, acham a gente muito legal, muito bonito e tal, e acaba pegando uma coisa que era uma coisa muito séria e depois foi utilizada de maneira séria, mas com outro objetivo, para fins comerciais, que eu acho importante, a gente tem que ter fins comerciais, não sou contra os fins comerciais. Estava se estudando tentando entender como é que esses caras pensam diferente. Afinal de contas, nós fomos educados nos últimos 200 anos, pelo menos, para pensar cientificamente. E nesse pensar científico, abandonamos outros modos de pensar. Mas algumas pessoas desenvolveram isso, essas habilidades. Eu me refiro a isso profissionalmente, né? Não estou falando... É o caso do modo de pensar na engenharia, que a gente sabe tem um orientado, o modo do cientista, o modo... E no design, bem ou mal, talvez por acaso, por acidente, a gente tem uma oportunidade de se envolver com tecnologias, negócios, artes, e história e outras coisas. Então, na formação do design... Não exatamente por acidente, mas talvez não tenha sido planejado, a gente tem essa vivência. Isso é comum à arquitetura e à publicidade em particular. As artes também, na medida que vão para as tecnologias. Diferentemente de outras áreas, que é o que o Kim Vicente e outros autores comentam, os dois. O Kim Vicente usa o conceito de dois cíclopes. O que só tem o olho da tecnologia e o outro só tem o olho das humanidades. Bom, então o cíclope da tecnologia via engenharia, e o cíclope das humanidades ou dos negócios via, talvez, administração, os dois procuraram no cara dos dois olhos, que é o designer, que era pequenininho, como ele pensa, né? E acharam uma forma diferente. Só que um deles resolveu colocar na cama de Procusto, o leito de Procusto, botar do tamanho dele, então tem que ser assim, aquele modelo que o Henri colocou. E o outro é panaceia. Infelizmente, eu adoro todas as áreas, nesse sentido, eu sou promíscuo, eu uso essa palavra, eu me misturo com todas as áreas, mas infelizmente a área de gestão tende a eleger gurus. É a área dos gurus. Nós temos onde é que tem mais gurus? Na literatura, na área de gestão. A área de engenharia tenta encontrar uma verdade absoluta que nem a teologia busca hoje, acredito eu, né? Nem a teologia deixa um espaço para a liberdade do ser humano. Bom, e nesse sentido, eu estava com coceira de participar, porque me parece assim, que nós temos um campo fantástico para se desenvolver, que inclusive é o campo de pesquisa do Henri no passado, principalmente na criatividade e outros trabalhos. Era a tese da Rita, aquele estudo sobre softwares, da Rita Almendra? Sim? É a tese da Rita Almendra, o que você falou? No. It was a study we did together, but it was organized in the United States. Okay. As an experiment where many of the design researchers collaborated and also did their research on that project. Sim, porque o Christian recentemente orientou, há poucos anos atrás, uma tese que estudou como diferentes grupos, assim. Então, é um campo importantíssimo de pesquisa. Só tentando complementar, fechar, né, senão eu vou parar de falar, como o Carlos, nós temos essa afinidade de falar por horas. Eu tenho um pouco de sangue italiano aqui, vocês podem ver na minha mão. Do cabelo holandês, como o dele. A mão italiana. Então, assim, eu acho que a gente, talvez a ideia da roupa, a gente desmistificar isso e buscar, eu discordo do Wilson, quando diz que é difícil formar equipe. Nós estamos formando equipes com estudantes de design e engenharia na base da pressão, os guris fazem equipes maravilhosas. Eu acho que talvez a gente tenha que compartilhar mais ideias. E outra coisa importante é a gestão do tempo. Acabei de ver o Maurício olhando o relógio, terminando meu tempo há horas. Bom, enfim, quem só intervir, não é uma pergunta, na verdade é uma intervenção. Obrigado, Júlio. Professor Roberto. Acho que temos uma ordem. Primeiro, alguém tinha levantado a mão aqui primeiro. Não? Não mais? Você? Primeiro ele, depois o Roberto. Foi na ordem, Roberto. Boa noite. Assim, vocês falarem tanto em contratar um profissional bom, porque esses cursos não são tão acessíveis assim.
Tem uns cursos dentro dessas áreas que não são tão acessíveis. É uma pergunta. Desculpa, você pode repetir sua pergunta, por favor, que você não estava muito com... Tá. Eles falaram tanto em contratar bons profissionais dentro da área, só que alguns cursos nessa área não são tão acessíveis assim para certas pessoas, tipo de classe mais... Aos valores que você... Isso. Entendeu? Não, na realidade o que eu falaste, né, pelo que eu entendi, bons profissionais não significa aquela pessoa que se formou num curso mais caro ou menos caro. Um bom profissional de design hoje é uma pessoa integral, entendeu? Uma pessoa inteira, ou seja, ela vai numa exposição de artes, ela está inteirada com o mundo da mídia, ela faz o trabalho, entende? O bom profissional não é só aquele tecnicista ou que saiba usar um determinado software. O bom profissional que a gente se refere é uma pessoa que está integrada, que ela está inteira para aquela atividade, entende? Ou seja, se tu faz moda, então vai a fundo na moda, acompanha a moda, vai atrás do que está saindo de tecido mundialmente, vai atrás das tendências, vai nas exposições de arte, vê que tipo de cor está saindo nos artistas, né, modernos que estão lá fazendo. Então, tenta fazer um conceito para que tu venha colaborar numa equipe. Eu acho que é nisso. O bom profissional não quer dizer que tem que pegar alguém pronto. Às vezes um bom profissional é aquele até que está começando, mas ele tem um senso estético super apurado, tá? Ele foi criado já numa família que já leva isso em consideração, né? Sabe a diferença de tu usar uma roupa que é feita, né, à mão e uma roupa prêt-à-porter. Então, hoje em dia as pessoas não sabem a diferença do suco de uva. As pessoas compram o suco de uva ali na prateleira ali do supermercado e acham que estão comprando tudo é suco de uva, não importa, né? Vai pelo preço. Então, uns são suco de uva, uns são suco de uva com água, uns são não tem nem uva, né? Entende? Essa relação é que a gente diz, no caso, são pessoas profissionais que tenham essa visão de saber diferenciar, né, um suco de uva, saber diferenciar uma roupa, saber diferenciar uma cor, saber uma nuance de cores. Não é o meu caso, eu não sou especialista nessa área, mas o cara que é especialista na área de moda, ele vai ter que ter esses atributos, e esse é o bom profissional, entende? É um cara que realmente seja comprometido, né? A diferença entre o envolvido e o comprometido, né? Eu diria assim, ó, a galinha que deu o ovo, ela está envolvida com a canja, entendeu? Mas a galinha da canja, ela está comprometida com a canja, né? Então, tem que ser a própria canja, né? Se tu é um profissional da área, né? se tu é um profissional da área de moda, né? Te dedica a isso com afinco, diuturnamente, de noite, pensa em moda o dia inteiro, né? Se tu é um profissional da área de engenharia, né, automotiva, pensa em automóveis o dia inteiro. É nesse sentido aí, né? O valor do profissional não é o valor do curso que ele faz, é como é que ele se porta, como é que é a atitude dele, né? Como é que ele fica empoderado pela situação, como é que ele se empodera na moda, como é que ele se empodera no curso de artes, como é que ele se empodera num evento, né? Como é que ele faz esse empoderamento da situação. Me permitam participar um pouco desse debate de vocês. Eu vejo assim, Design Thinking é a nova roupa do rei. Eu acho que a roupa do imperador, ela está gasta. E o Design Thinking é uma customização dessa roupa. Vai deixar ela nova de novo. Design Thinking é, na minha opinião, o modo de pensar que todos, a maioria daqui, pensam, e na hora que vai explicar isso para um cliente ou para um empresário que não conhece design, é como nós pensamos. Fazendo um paralelo um pouco assim. Trabalho com design desde 92. A primeira vez que cheguei para começar a fazer design, eu tinha que explicar o que era um designer, ou seja, para desmistificar isso e como que eu pensava. Afinal, o que este indivíduo vai produzir, vai usar o dinheiro da minha empresa e será que isso dará frutos? Então, tinha que mostrar para ele que tudo que se faz não é um soluço criativo, um espasmo criativo. Não. Existe o conhecimento que é academicamente difundido, tende, é óbvio, de uma maneira a padronizar isso.
que é o que a gente vê hoje, a grande dificuldade, a empresa, o privado, em contratar um aluno, em contratar o diferente. Por quê? Porque existe uma padronização nesse processo. Então, o que se está contratando hoje? Não mais um indivíduo, e sim uma personalidade, porque todos têm técnicas iguais. É a mesma coisa, em paralelo da engenharia, todas as empresas podem ter os mesmos equipamentos, mas aquilo que tu vai tirar do equipamento, essa personalidade, essa criatividade, o design, ou seja, como que nós pensamos, ou seja, o indivíduo, a tecnologia, o material, o processo, enfim, toda a cadeia, não vou aqui me externar, porque todos aqui são designers e pensam como designers, ou seja, nós pensamos isso de uma maneira holística, mais aberta. Então, eu tenho essa visão sobre o design thinking. Ele é mais uma estratégia. Ponto. Só que essa estratégia, as outras áreas querem entender. Qual é o segredo disso? Não tem segredo. Simplesmente pensa de uma maneira como os outros pensam. Como é que a engenharia pensa? Como é que a arquitetura pensa? Como é que o marketing pensa? Como é que os gestores pensam? Então, o empresário quer saber, vou contratar um designer. Como é que eu posso tirar deste profissional o máximo possível? Um engenheiro eu sei como qualificar, e assim sucessivamente, um contador e tudo. Mas e um criativo? Então, por isso que o design thinking, ou seja, falar como que nós trabalhamos, é a roupa nova do imperador. Para mim, eu vejo como uma customização, uma nova estratégia. Essa é a minha colocação.